No mundo inteiro, praticamente, o mando de campo, né, os direitos de transmissão são do time que tem o mando de campo. Aqui no Brasil, não. Você, para mostrar um jogo, você tinha que ter os dois times concordando com a transmissão, certo? E aí o Flamengo, no meio da pandemia, se aproximou do então presidente, que era o Bolsonaro, e fez um lobby fortíssimo pela lei do mandante, né, que virou até MP do Flamengo, foi o apelido que ela ganhou na época, para que só o mandante pudesse tomar essa decisão. Isso gerou depois consequências que provocaram o cancelamento do contrato da Globo com os clubes do Rio, no Campeonato Carioca, e até hoje eles não conseguiram um contrato tão bom. O Carioca não tem nem prêmio para o campeão. Isso foi o Flamengo que deu início, aí os outros acabaram de implodir tudo, porque aí o Flamengo ia ganhar mais, eles não queriam queriam ganhar igual o Flamengo, os outros times, acabou todo mundo sem nada. A Globo tirou o time de campo, falou, não quero esse negócio aí, tchau, um abraço, né? Então já foi a primeira consequência. Começou com o Flamengo, os outros acabaram implodindo e fizeram um araquiri, né, financeiro. O Flamengo defendeu que a lei do mandante seria espetacular, sensacional, que ia revolucionar, ia ser algo melhor. Cara, talvez até seja no futuro, num mercado mais maduro, em que as pessoas negociem melhor os direitos de transmissão, que os clubes se unam para negociar em bloco, e não tem bloco nenhum, eles ficam brigados, são diferentes blocos, tem Liga Forte, tem Libra, cada um puxando aí, tentando fazer o que lhe interessa. Tem clubes na Liga Forte que estão recebendo adiantamento de direitos de transmissão por 50 anos, vendendo 20%. Então, só para você ter uma ideia, se amanhã o Grêmio ganhar 100 milhões e o Inter ganhar 100 milhões, o Inter durante 50 anos vai ganhar 80 milhões, ou o valor corrigido correspondente a isso. Porque o Inter vendeu 20%. No Rio, o Fluminense vendeu, o Vasco vendeu, o Botafogo vendeu. As duas safras do Fluminense, Flamengo não. Então, se fizerem acordos iguais, esses vão receber menos de 20%. Entra o dinheiro forte agora, mas e lá na frente? 50 anos, gente. Nós falamos aqui outro dia. É provável que, quando o contrato terminar, o presidente do clube seja um homem que não nasceu ainda. Uma pessoa de 40 e poucos anos, que pode estar na presidência do clube e que não nasceu. O cara já nasce com esse contrato que compromete, não é pouco, 20% é uma urdida, né? Forte ali, adiantou uma grana. Se você usa esse dinheiro hoje para, por exemplo, pagar a dívida, equacionar dívidas e dar uma respirada, você fala, não, eu adiantei 50 anos, mas eu eliminei dívida de outros 50 anos atrás para poder, com isso, ter crédito, poder contratar jogadores e tal. Agora, se você usa dinheiro para contratar e mantém o clube muito endividado, só aumenta o buraco. Mas, enfim, então você vê que tem uma divisão grande. Nesse mercado, num primeiro momento, a lei do mandante foi ruim. Foi ruim. Por quê? O Flamengo, por exemplo, tinha 38 jogos que... Porque, vamos falar aqui o português claro, vai jogar Flamengo e Criciúma no Campeonato Brasileiro. Por que há o interesse de qualquer grupo de comunicação, não é por causa do Criciúma, é por causa do Flamengo. Como se fosse Corinthians e, sei lá, Juventude. É a mesma coisa. É óbvio, isso é óbvio. Então o que acontece? Hoje o Criciúma, o Juventude, o Vitória do Vampeta, que estão voltando da Série B agora, o Atlético Goianiense, que é o aniversário do Flamengo domingo, lá no Serra Dourada, na primeira rodada do Brasileiro. Todos esses times têm um jogo do Flamengo para negociar. Olha, eu tenho um jogo do Flamengo, você quer mostrar? Interessa você mostrar? Vai bombar de audiência, né? Eu posso vender. Todos eles têm esse direito, como tem do Corinthians, tem do São Paulo, tem do Palmeiras. Então, tem esse outro lado. Não estou discutindo se é justo, se é errado, estou dizendo o seguinte, o Flamengo entrou numa aventura sem saber onde estava mergulhando. Os caras não entendem do negócio. O Landim pode ser muito bom lá, cuidando de petróleo e tal, pode ser um especialista no assunto, trabalha a vida inteira com isso, mas claramente não entende disso. Eu acho que eles não ouviram pessoas capacitadas que possam fazer projeções do mercado, não só no aspecto financeiro, mas também do mercado, das novas frentes que se abrem. A gente está aqui no YouTube falando com você. No passado, nós estaríamos só no rádio. A Jovem Pan era apenas uma rádio, apenas no sentido de que era só rádio, não tinha outra mídia. Você não estaria vendo aqui o Vampeta aqui bronzeadíssimo aqui das férias, porque não tinha imagem, era só o rádio. Hoje você tem rádio, televisão, YouTube, tudo misturado, também nas redes sociais, tem gente acompanhando a gente agora nas redes sociais. Então esse mundo mudou muito. As coisas mudaram radicalmente. Então, nessas mudanças, quem enxerga melhor o mercado é que vai conseguir fazer os melhores negócios. O Flamengo brigou por algo que, no primeiro momento, bagunçou tudo. E por que bagunça, principalmente? Antes, até foi uma reivindicação ingênua de alguns clubes, né? Que teve o primeiro acordo lá atrás, aí teve o segundo, quando tinha implodido já o Clube dos 13, né? Depois da implosão, quando pediram para fazer um modelo parecido com o da Inglaterra, da Premier League. Na Premier League, um percentual vai para todo mundo partes iguais, outro por audiência e outro pela colocação no campeonato. Isso aconteceu justamente ali naquele período de 2016, quando o Flamengo começou a disputar as primeiras posições e, paralelamente, o pay-per-view que era medido em algumas capitais passou a ser medido no Brasil inteiro. Como a torcida do Flamengo está espalhada no Brasil inteiro, tem gente comprando pay-per-view para ver o Flamengo no Brasil inteiro, ainda mais o time ficando mais forte, o Flamengo disparou nas vendas de pay-per-view e isso deu ainda mais dinheiro para o Flamengo.
O pessoal fala que a Globo ajuda. A Globo não ajuda nada, a Globo não ajuda ninguém. A Globo vai ajudar ela mesma, pô. Ela pagava mais porque o Flamengo tinha mais resultado. Por quê? Você junta a parte que todo mundo igual, ele ganha igual a todo mundo. A parte da audiência, ele tem audiência que tem muita torcida. E tem mais pay-per-view, por quê? O Brasil inteiro, o time está mais forte, o torcedor se interessa, compra o pay-per-view. Só que com essa divisão agora de Libra, Liga Forte, o Diaba 4, o pay-per-view, que era tudo do Grupo Globo, não é mais, acabou. Agora pulverizou. Alguns clubes não vão fechar, porque não estão fechados com a Globo. Pode ser que ela negocie paralelamente só o pay-per-view com esses clubes. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe como é que vai acontecer. E aí o que acontece? Desvaloriza o pay-per-view, diminui a arrecadação. Não só o Flamengo, outros clubes vão ganhar mais. Mas no caso do Flamengo é muito marcante que ele criou essa situação. Ele provocou. Ele foi atrás disso. Achando que estava dando um golpe de mestre. Até agora foi tudo ruim. E o mais bizarro ontem, o Rodrigo Matos relatou na sua coluna do UOL, que o Gustavo Oliveira, que até eu questionei ele ontem pelo WhatsApp, ele respondeu aqui parcialmente, estou esperando uma resposta mais clara com relação a isso, que ainda não veio. Ele disse o seguinte, que a lei do mandante acabou sendo ruim. Pô, peraí, mas vocês brigaram por isso? Qual é? Então, como é que explica isso? E aí ontem, tem uma coisa que eu acho que no Flamengo é boa, né? Que eles têm que votar no Conselho Deliberativo, esse tipo de coisa. Aprovou porque o Landim tem um controle do Conselho, ele tem o Conselho com ele. Né? Ele tem um governo de coalizão, apoio de vários grupos políticos do clube, então ele consegue. 60% a 40%, né? Pois é, deu 69 votos de diferença, mas até foi um número expressivo de pessoas que votaram contra em relação a outras votações, como teve a do Banco BRB outro dia, e teve 6 ou 7 que votaram contra. Então, assim, ontem foi mais tenso, mas assim ele conseguiu aprovar. Mas aprovando ou não, o que está claro é o seguinte, não foi um bom negócio. Então ele se aproximou do então presidente da República, fez um lobby feroz ali para conseguir essa lei do mandante, achou que estava abafando e não foi bom. Se lá na frente vai ser bom, outra história. Aí vai ser reflexo não da escolha do Flamengo, vai ser reflexo de mudanças e transformações do mercado. Porque o que acontece? Antes, todos os 38 jogos do Flamengo, você tinha que ter o ok do Flamengo para mostrar. Agora não. Agora metade dos jogos pertence aos outros times. Então, vamos supor que alguém... 19 datas ele está dando, Imagina o seguinte, se alguém chegar e comprar dos 4 que vieram da segunda divisão, mais de um ou outro aí, sei lá, do Cuiabá, sabe, e pegar ali 7, 8... Tem 7, 8 jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, que ao longo do campeonato, isso vai dar uma audiência significativa. Então, até para você ter uma ideia, assim, a diferença é brutal, se você pega, por exemplo, um jogo de time grande, e coloca ou no YouTube ou na TV aberta, tudo assim, um número é muito alto. A diferença de audiência é absurda. Então foi uma lambança, foi um erro. Eu acho que está provado que foi um erro, porque tudo acontece a partir, não é só por conta da lei do mandante. O mercado muda também e tudo mais, tem uma série de outras questões. A própria Globo, né, tem lá as questões dela. Mas essa mudança toda acontece por iniciativa individual do Flamengo. Ele não foi lá ouvir ninguém, ele chegou, foi fazendo. Se fosse uma coisa genial, a gente ia falar assim, olha, que visão de mercado, hein? Os caras do Flamengo foram lá, brigaram por isso, está todo mundo agora ganhando mais dinheiro. Sensacional, parabéns, Vlandim, mandou bem. Mas não, é o contrário, então a gente vai criticar. Porque eles saíram no meio da pandemia. As pessoas vão se lembrar disso. E tinha até hashtag pela lei do mandante, aí eles comparavam, colocavam na rede social do clube como é que é na Inglaterra, como é que é na Espanha, como é nos Estados Unidos, no caso da NFL também. Mas são outros mercados, mais maduros, de outra maneira, é tudo muito diferente. Na Inglaterra, aqui no Brasil, por exemplo, a Globo pega e mostra para São Paulo um jogo do Corinthians, para o Rio um jogo do Flamengo, ou do São Paulo, ou do Fluminense, ou do Vasco, ou do Santos, Palmeiras, Botafogo, enfim, ela escolhe. Na Inglaterra não tem isso, gente. Primeiro que não tem TV aberta, é tudo na Sky Sports, que é fechado, ou na BT Sports. Né? A BBC não mostra os jogos, a BBC mostra, até eles botavam lá o logo da BBC, não é isso, a BBC mostra no Match of the Day, que é um programa tradicional dos anos 60, que o Gary Lineker apresenta e mostra os lances do jogo, então ele é um programa sensacional, inclusive, uns compactos muito legais, você fica sabendo tudo que aconteceu na rodada nesse programa. Então a BBC, ela compra os highlights, que são os melhores momentos, ela não mostra os jogos. E a Prime Video, não sei se ainda mostra, mas teve uma temporada que ela estava mostrando alguns jogos também. Mas não tem assim, para a região de Manchester você vai ver Brighton e Manchester City. Se você está em Londres, assista o Arsenal na visita ao, sei lá, o Newcastle. Não tem. É um jogo só que vai passar naquele horário e ponto final. E alguns jogos nem tem transmissão. Sim. Você tem que ir no jogo lá para assistir. A gente aqui no Brasil vê mais jogos da Premier League do que os ingleses conseguem assistir. A TV custa tão caro lá, né? Sim. E também o cara fica obrigado a ir para o estádio. Eles têm esse mecanismo até para forçar o cara também a frequentar o estádio. E por isso que o pessoal vê muito jogo em pub. Porque no pub o cara que tem um movimento vende muita cerveja, muito fish and chips, então ele vai lá e paga uma nota para ter direito a exibir
Tanto que é muito comum, na Inglaterra você vê lá cartazes nos pubs lá. Aqui você vê a Premier League e tal, você pode botar o logo do campeonato e o camarada passa, aqui tem um jogo. Vai lá, pega uma cervejinha dele e fica assistindo o jogo. Então é outra realidade, é outro mundo, é tudo muito diferente, gente. Então não dá para simplesmente copiar. Então, o que aconteceu ontem foi uma vitória com sabor de derrota, digamos assim, porque ele conseguiu aprovar o que ele queria e acho que o Flamengo brigou por isso, porque tem medo de não pegar nada. Tipo, pode ficar pior ainda. Se não pegar o que a Globo... Aquela história, 2 passarinhos voando, um na mão e tal, né? Pega esse aí, porque de repente não rola mais nada. E aí tem uma questão que tem deixado alguns torcedores inquietos, eu não sei se isso é possível, pelo que eu li hoje do Rodrigo Matos, eu acho que é meio complicado, que seria o Corinthians ir para outra liga e a Globo pagar mais ao Corinthians. Mas pelo que eu li hoje na coluna do Rodrigo Matos no UOL, existem travas que impedem que, pelo acordo com a Libra, a Globo possa pagar mais a quem está em outro grupo. Ou seja, uma defesa, né? Enfim, um erro crasso. Eu até publiquei lá no meu canal no YouTube um vídeo. Eu reproduzi um áudio de trechos de uma entrevista que o Landim deu em 2020 para um podcast de um banco de investimentos, né? Uma longa entrevista, e ele, quando começa a falar de conteúdo para a Flá TV e tal, ele fala algumas coisas que são, assim, na minha opinião, o claro exemplo de que ele não é o homem certo para tratar desse assunto. Ele pode ser um cara que gerou muita receita na gestão dele. O Flamengo saiu de 400 e poucos milhões para 1 bi 400 praticamente, isso aí é inegável. Ele pode ser um cara com muita visão em vários setores, especialmente no setor de petróleo, que é a sua especialidade. Mas nesse setor de mídia, eu acho que faltou ao Flamengo buscar orientação de gente especializada que conhece para montar, aí sim, um plano concreto. Então foi exatamente isso que aconteceu, galera. Antes, nós vendíamos um total de 38 partidas do Campeonato Nacional. E hoje, depois dessa mudança da lei do mandante, o clube vai ter o direito de vender apenas as suas partidas realizadas no seu estádio. Apenas os jogos que o Flamengo for o mandante. Em outras palavras, nós poderemos apenas negociar metade do campeonato, e não mais o campeonato inteiro, como era feito antes dessa lei. Landim e companhia erraram tanto nesse quesito, mas tanto, que o Flamengo vai perder 80 milhões de reais em direito de transmissão com a Globo por ano. 80 milhões por ano. Isso dá 400 milhões de reais em 5 anos, que é o tempo de contrato. É quase meio bilhão de reais perdido só por conta dessa lei. Para vocês terem uma noção do estrago que foi feito, do rombo que isso vai deixar no Flamengo, o Mengão vai deixar de ganhar o equivalente a 16 milhões de euros por ano. É o preço de um jogador do primeiro escalão da Europa, do futebol europeu. Lembrando que o Flamengo pagou um total de 14 milhões e meio pelo De La Cruz. Para vocês terem uma ideia do quanto o Flamengo vai perder por ano com esse contrato com a Globo. Tudo por conta desse detalhe. E o pior de tudo, como disse Mauro César Pereira, o Flamengo foi um dos clubes que mais lutou para conseguir essa lei do mandante. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reiterando novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!